Olá! Séries aqui para mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito importante. Você que resolveu começar a praticar yoga, você tá fazendo as práticas, mas tá faltando um bom tapetinho? Você tá sentindo falta de um tapete confortável embaixo de você para você fazer suas práticas, mas ainda não sabe como comprar esse tapete? Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te dar 6 dicas para você escolher o seu tapetinho de yoga e praticar de uma forma bem mais confortável, porque o tapetinho influencia bastante na sua prática. E se você está fazendo com colchonete, por exemplo, você já entendeu o que eu tô falando. Então vamos lá para as nossas dicas de como escolher o melhor tapete de yoga. Tem tapete de yoga de tudo quanto é preço, então você vai precisar primeiramente observar quanto você quer investir no tapete para você escolher o melhor tapete dentro do que você pode gastar. É claro que os melhores tapetes custam mais caros. Eu vou falar aqui todas as características que eu considero importantes em um tapete de yoga e você depois, olhando os preços, vai avaliar o que é mais conveniente para você, tá? A primeira característica de um tapete de yoga que eu considero importante é a aderência. Tem tapetes que escorregam, tá? E esses tapetes que escorregam, na hora que você começa a transpirar, principalmente praticante iniciante que transpira bastante durante a prática, pode ser que incomode, você não consegue ficar firme ali no tapete. Então é bom observar se ele tem uma superfície antiderrapante. Já vem escrito na própria descrição do tapetinho se ele é antiderrapante. É só você olhar lá e observar se ele tem. Geralmente, os que têm essa característica geralmente, os que têm essa característica antiderrapante, eles têm dois lados diferentes, tá? Um lado é de uma forma e de uma cor e do outro lado é de outra. Outra característica importante do seu tapete de yoga é o material que ele é feito. Quanto mais barato for o tapete, mais de má qualidade é o material. E nesse caso, dos tapetes de yoga, a maioria deles são feitos de plástico ou então de borracha. O que eu recomendo é que, como você vai usar esse tapete para fazer yoga, e yoga é uma filosofia de vida que a gente trabalha aí, né, ser mais saudável, então eu recomendo que você seja mais saudável com o ambiente também, com o planeta, e que você compre um tapetinho que seja ecológico, que seja aí eco-friendly, porque quanto menos plástico a gente consumir, né, quanto menos substâncias agressivas ao planeta, é melhor pra gente, melhor pro planeta, e você vai estar mais sintonizado aí com a energia e com a força da prática, tá? Então eu recomendo que você observe o tipo de material que é feito, mais nesse sentido, para você não estar consumindo mais plástico e mais coisas que fazem mal também para a saúde, porque lembrando que o tapetinho é uma coisa que você tá em contato íntimo. Você muitas vezes coloca o rosto, né, mãos, pés, e acaba tendo um contato mais íntimo com o tapete. Então é importante prestar atenção nessa parte. Mas é claro que quanto mais de menor qualidade for esse material, mais caro, mais barato ele vai ser. Então tem que ficar de olho aí nesse aspecto. A terceira característica que você deve observar na hora de comprar o seu tapetinho é a espessura e a densidade. A espessura é o quanto o tapetinho é grosso e a densidade é a capacidade que você tem de apertar o tapetinho e ele afundar ou não afundar tanto. Então, quanto mais denso ele for, menos ele afunda. Bom, um tapetinho muito grosso não é muito bom. Por quê? Porque você gera uma superfície instável, ou seja, quando você apoia a mão ou o pé, o tapetinho afunda. E isso é interessante se você está fazendo um relaxamento, mas na hora de você fazer uma invertida ou de você até apoiar o punho, você pode gerar ali uma instabilidade e acabar lesionando, por exemplo, as suas articulações. Então é bom usar tapetinhos que não são muito grossos, mas que também não são muito finos, para não machucar na hora de apoiar o joelho, na hora de apoiar a cabeça. Eu recomendo uma espessura de 0,5 centímetro, 0,5.
Eu acho que essa espessura é legal, até 0,6, 0,7. 1 centímetro eu já acho um pouco grosso. Eu já provei com 1 centímetro, eu achei que gerou muita instabilidade, ainda mais se o tapete não for de uma densidade muito boa, desses que afundam mais ainda. E isso vai depender do material. A quarta característica, bem importante também para o seu tapetinho, é o peso. Se você for carregar esse tapete para sua escola de yoga, para praticar num parque, é importante que você observe o peso desse tapete e se ele é fácil de transportar ou não. Tapetes muito grandes, assim, tamanho standard, e que são muito pesados, são bons, mas para você ter no seu cantinho de prática na sua casa. Mas se você for precisar transportar esse tapete de um lado para o outro, aí você vai precisar observar a facilidade de fazer isso, porque não adianta nada você ter um tapete maravilhoso que você se sente muito bem em cima dele, mas na hora de você pegar ele para ir para algum lugar a pé, de bicicleta ou de transporte público, seja difícil para você carregar. Então tem que ficar de olho nessa característica também. Agora, uma outra característica importante para você escolher o seu tapete de yoga é o tamanho. O tamanho do tapete deve ser o tamanho da sua altura, porque aí quando você fica deitado em Shavasana, você cabe todo dentro do tapete. É basicamente isso. A largura geralmente é padrão, tem alguns que são um pouco mais largos, mas é difícil. Geralmente ele tem ali um tamanho padrão. Mas o mais importante realmente é você caber todo deitado no tapetinho na hora de você fazer o seu relaxamento. E uma última dica importante, essa também para quem transporta o tapetinho de um lado para o outro, é que o tapete tenha alça ou você tenha uma bolsa para carregar o tapete, para você poder colocar ele nas costas e carregar como se fosse uma mochilinha ou uma bolsa, porque para levar ele debaixo do braço sem ter como carregar é bem complicado. O ideal é que você observe se ele já vem com alça, tem uns que já vem com uma alça, um elástico, que você encaixa nas duas pontas e ele tem assim a alça para você carregar, ou então tem as bolsas que você pode comprar ou até mesmo fazer. Tem muita gente que faz bolsas aí muito lindas, artesanais, e tem também como você fazer a sua própria bolsa, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha aprendido como escolher o seu tapetinho de yoga. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, que é importante para a gente poder continuar crescendo o canal cada vez mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê!